de Deus. Trago a paz da igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que está ali em São Paulo, para a igreja do Senhor Jesus, que está aqui em Cascavel. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor, diga amém. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Ainda em tempo, evangelista Misael Júnior. Deus abençoe. Tem cuidado de nós desde que chegamos aqui em Cascavel. Deus o recompense. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Quando achar, diga amém. Está ali no telão, os irmãos poderão acompanhar a leitura. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu. Diga forte: meu marido teu servo morreu. Versículo de número 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Diga forte: e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. O texto é conhecido e está contextualizado com o ministério de Eliseu. Fala-nos acerca de uma certa mulher, uma das mulheres dos discípulos dos profetas. A Bíblia não nos informa o nome desta mulher. A Bíblia não nos informa o nome do marido desta mulher. E a Bíblia não nos informa o nome dos filhos desta mulher. Uma família gerada para viver no anonimato. Nem todos nasceram para a fama. Existem pessoas que vão nascer, viver e morrer no anonimato. E isso não é demérito algum, porque a nossa alegria não é ter o nome na calçada da fama, na galeria dos famosos. A alegria do crente é ter o nome escrito no livro da vida, na palma da mão de Deus. E esta mulher, cuja Bíblia não menciona o seu nome, ela está vivenciando 3 problemas na sua vida. O primeiro problema desta mulher é um problema emocional. Ela está chorando a morte do seu marido. Ela está sofrendo a perda do amor da sua mocidade. Só quem já perdeu um ente muito próximo conhece a dor que essa mulher está sentindo. Problema emocional. O segundo problema desta mulher é um problema financeiro. Ela herdou uma dívida de seu marido e não tem dinheiro para sanar essa dívida. Problema financeiro. Não obstante o problema emocional, não obstante o problema financeiro, essa mulher ainda tem um terceiro problema. E o terceiro problema dessa mulher é um problema jurídico. Essa mulher tem um problema de justiça. O direito do órfão e da viúva está sendo corrompido aqui. E ela está sendo processada pelos credores, que estão ameaçando levar os seus 2 filhos como pagamento da dívida.
a Bíblia diz: não corrompa o direito do órfão e da viúva. Mas esse preceito da lei de Moisés não está sendo observado aqui. E esta mulher está vivenciando um problema de injustiça, porque o fato de sermos crentes, fiéis a Deus, termos o nome escrito no livro da vida, não é um salvo-conduto para uma vida ausente de problemas. O fato de sermos crentes não nos torna imune aos problemas emocionais, aos problemas financeiros, ou qualquer tipo de problema em qualquer área da nossa vida. Jesus disse: isto vos digo, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a Bíblia diz que todo aquele que é de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A palavra aflição significa espremer, prensar. E a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, não permitiu que nenhum dos seus ossos se quebre. Essa prova pode até te espremer, esta aflição pode te apertar, mas nenhum dos seus ossos será quebrado. Deus vai preservá-los. Esta mulher tem 3 problemas, e diante desses problemas, ela se lembra que na sua cidade existe um profeta de Deus. Ela se lembra que na igreja onde ela congrega ainda existe um profeta de Deus. E em meio a esses 3 problemas, ela não sabe o que fazer, mas ela sabe aonde ir, ela sabe a quem procurar. Ela tem referência de homem de Deus, ela tem referência de profeta. E ela sai de casa e vai na casa de Eliseu. E isso só foi possível porque o marido desta mulher tinha o bom costume de falar bem do seu líder dentro de casa. Esta família só tem Eliseu por referência, porque todas as vezes que o marido desta mulher chegava em casa, ele dizia: meu pastor é uma bênção, meu líder é um homem de Deus, aonde ele coloca a mão, o milagre acontece. Ele fala aqui embaixo e Deus confirma lá em cima. Deus ouve a oração do meu líder. Quando esse homem veio a faltar, a sua família tem referência de homem de Deus, a sua família tem referência de liderança. Porém, existem obreiros que têm o péssimo costume de falar mal do seu líder dentro de casa. Existem obreiros que vivem criticando a igreja, o ministério e a sua liderança dentro de casa, no café, no almoço, no jantar. E eu disse com muito acerto que quem janta pastor à noite provoca má digestão espiritual nos filhos e na esposa pela manhã. Como é que você quer que os seus filhos amem a igreja, se você não para de falar mal da igreja dentro de casa? Como é que você quer que a sua esposa ame o altar, se você vive falando mal da sua liderança? Existem famílias, filhos de crente, esposas de obreiro, que não amam o altar, não amam o ministério,
tem pavor do ministério, porque o seu marido vive falando mal do seu líder dentro de casa. Porém, o marido desta mulher ensinou para os seus filhos e para a sua esposa que o seu pastor era referência de homem de Deus. Tanto que quando ele veio a faltar, esta mulher sai de casa e vai em busca de Eliseu. Eliseu é um líder acessível. Eliseu é um líder que pode ser achado, encontrado. Ela sai de casa à procura do seu líder e encontra. E ela conta o seu problema para Eliseu. E aqui eu aprendo uma coisa: não conte os seus problemas particulares para qualquer pessoa. Pastor, eu vou contar, mas é só para minha melhor amiga. Só que a sua melhor amiga também tem uma melhor amiga, que também tem uma melhor amiga, que por sua vez também tem uma melhor amiga, que tem um grupo de WhatsApp só de melhores amigas. Daqui a pouco está todo mundo sabendo do seu problema, e você acaba perdendo a sua bênção. Não conte o seu problema para linguarudo. Não conte o seu problema para fofoqueiro. Conte o seu problema para quem vai orar por você, vai liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Se não achar ninguém, entra dentro do quarto, fecha a porta, dobra o joelho e conta para Jesus que Ele resolve o seu problema. Ela contou a Eliseu, e a expressão dela salta aos meus olhos, porque ela diz assim: meu marido, teu servo. Ela não disse teu servo, meu marido. Ela disse meu marido, teu servo. Porque família vem antes de ministério. O sucesso de um homem de Deus não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Nenhum ministério é mais importante do que a sua esposa. E não há sucesso ministerial que justifique o fracasso de uma família. Antes de ser servo de profeta aqui, tem que ser marido lá. Tem gente que quer ser profeta aqui, mas não é marido lá. Quer pregar aqui, mas não é marido lá. Quer cantar aqui, mas não é marido lá. Mas Deus está dizendo esta noite: primeiro seja marido lá, para depois ser servo de profeta aqui. Ela chega com Eliseu e diz: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. O que é isto? É uma esposa dando bom testemunho do seu marido. Eu vou repetir isso aqui. Uma esposa dando bom testemunho do seu marido. Ela diz: tu sabes que o meu marido temia ao Senhor. Se eu perguntar para o seu pastor se você teme ao Senhor, ele vai dizer que sim. Se eu perguntar para o seu colega de ministério se você teme ao Senhor, ele vai dizer que sim. Se eu perguntar para o seu liderado se você teme ao Senhor, ele vai dizer que sim. Se eu perguntar para o diácono da igreja se você teme ao Senhor, ele vai dizer que sim. Se eu perguntar para o crente, para o irmão do banco, se você teme ao Senhor, ele vai dizer que sim. E se eu perguntar para a sua mulher? E se eu perguntar para os seus filhos? E se eu perguntar para os seus funcionários? Eremai, Achandorebahai. Será que a sua mulher pode bater no peito e dizer: meu marido teme ao Senhor?
que os seus filhos podem bater no peito e dizer: meu pai teme ao Senhor? Será que os seus funcionários podem dizer: meu patrão é um homem temente a Deus? É uma esposa que chega com Eliseu e diz: meu marido teme ao Senhor. Porque o melhor testemunho que você pode alcançar de alguém não é do pastor, não é do presidente, não é do líder, não é do irmão, não é do colega. O melhor testemunho que alguém pode ter é o da sua esposa, porque ela vai onde o pastor não vai, ela entra onde o pastor não entra, ela sabe o que o pastor não sabe. Será que a sua esposa pode bater no peito e dizer: meu marido pode ter muitos defeitos, mas ele é um homem temente a Deus? Por outro lado, existem esposas que não perdem uma oportunidade de falar mal do seu marido, minimizam as qualidades e maximizam os defeitos. Se fosse outra, diria assim: meu marido morreu, e tu sabe que ele estava endividado. Meu marido morreu, e tu sabe que ele comprava e não pagava. Meu marido morreu, e tu sabe que aquilo nunca me ouviu. Meu marido morreu, e tu sabe que ele era desorganizado com as finanças. Mas não, diante de tantos defeitos que esse homem pudesse ter, porque todo mundo tem, ele escolhe uma qualidade e diz: o meu marido temia ao Senhor. Porque existem mulheres que não perdem uma oportunidade de falar mal do seu marido. Marido bom é o da outra, filho bom é o da outra, família boa é da outra, casa boa é da outra, igreja boa é da outra, pastor bom é o da outra. Mas Deus está dizendo: valoriza aquilo que é teu, abençoe aquilo que é teu. Boca de crente não é para falar mal, boca de crente é para falar bem. A tua boca não é para amaldiçoar, a tua boca é para abençoar. Profetiza que seu esposo é uma bênção, profetiza que seus filhos são uma bênção, profetiza que a sua casa é uma bênção, porque a palavra cria, a palavra tem poder. Meu marido, teu servo, temia ao Senhor. É chegado, porém, os credores para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Diga forte: escravos. É isto que o diabo quer: entrar em nossas igrejas, entrar em nossas casas e fazer dos nossos filhos escravos, dos nossos jovens e adolescentes escravos. Os maiores traficantes do Brasil têm nome de profeta, têm nome de discípulo, porque são filhos de crente, são filhos de irmãs de círculo de oração. E o diabo não mudou a sua estratégia. Ele continua querendo escravizar os nossos filhos, escravizar os nossos jovens, escravizar os nossos adolescentes, fazê-los escravos da prostituição, da promiscuidade, das drogas, dos vícios, do homossexualismo. Mas eu vim profetizar esta noite que os seus filhos não serão escravos, os nossos jovens não serão escravos.
Deus vai dar graça à nossa família, e os nossos adolescentes não serão escravos do diabo, mas serão profetas e profetisas na casa de Deus, serão servos e servas do Senhor. Quem acredita nesta palavra, celebre ao Senhor, louve ao Senhor, exalte ao Senhor. Coloque a mão no coração e diga assim: os meus filhos não serão escravos. Seu ventre não é oficina do diabo, seu ventre é laboratório celestial. Do seu ventre saiu um pastor, do seu ventre saiu um pregador, do seu ventre saiu um cantor, do seu ventre saiu um músico da igreja, do seu ventre saiu um missionário. Hoje quem está pregando aqui sou eu, amanhã vai ser seu filho, amanhã vai ser sua filha. Quem crê nessa palavra, eu vim profetizar que os teus filhos não serão escravos, serão profetas e profetisas na casa de Deus. Ela chega com Eliseu e diz: é chegado os credores para levar os meus filhos para lhes serem escravos. E o texto diz: e Eliseu lhe perguntou. Só que ela não saiu de casa em busca de uma pergunta, ela saiu de casa em busca de uma resposta. Não é fácil sair de casa em busca de uma resposta e, em vez da resposta, receber uma pergunta, ainda mais uma pergunta mal criada como essa: que te hei de fazer, mulher? Em outras palavras, Eliseu está dizendo assim: e você quer que eu faça o quê? E o que você quer que eu faça, mulher? O problema não é meu, o problema é seu. Em outras palavras, é isto que Eliseu está dizendo: que te hei de fazer, mulher? O problema, Eliseu, é que a lei diz: não corrompa o direito do órfão e da viúva. Eles tinham que ser amparados. Ela foi no lugar certo. Mas Eliseu olha para ela e diz assim: que te hei de fazer, mulher? Se fosse outra, vou chamar meu advogado, vou colocar na justiça, vou processar, vou atrás dos meus direitos. Mas sabe o que ela diz? Nada. Aí Eliseu diz assim: o que é que você tem na sua casa? Parece que no silêncio da mulher, Deus deu uma direção a Eliseu. Eu vou repetir isso aqui. No silêncio daquela viúva, Deus falou com Eliseu. Na primeira pergunta, Eliseu não sabe o que fazer. Tanto é que pergunta: que te hei de fazer? Mas na segunda pergunta, Deus já falou com Eliseu. Deus já deu a direção a Eliseu, e ele já sabe o que ele vai fazer. O que é que você tem na sua casa? Mas entre a primeira pergunta, que Eliseu não sabe o que fazer, e a segunda pergunta, que Eliseu já sabe o que fazer, nós temos o silêncio daquela mulher. Porque há momentos que a melhor resposta é ficar calado. Quando você fala, Deus cala. Quando você cala, Deus fala por você. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que eu não sei quem é, que em alguma área da sua vida está sendo injustiçado. E não tem coisa que irrita mais do que injustiça. E quem sabe você já bateu na mesa e disse: vou ligar, vou falar, vou rasgar o verbo, vou entrar na internet, vou processar, vou procurar meu... Vai nada, vai entrar no quarto,
vai dobrar os teus joelhos, porque quem vai falar por você é Deus. Quem vai comprar tua briga é Deus. Quem vai resolver é Deus. Se você falar, Deus vai se calar. Mas se você se calar, Deus vai falar no seu lugar. Quem crê que Deus é o pai do órfão, o marido da viúva, o advogado dos injustiçados, e desceu aqui para comprar tua briga hoje? Para quem que eu estou pregando aqui nesta noite? Para quem que eu estou pregando aqui esta noite? O que é que você tem na sua casa? Ela diz: a tua serva não tem nada. O que é nada? Nada. Os credores já levaram tudo que eu tinha de valor. Aí ela diz: a tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Os credores levaram muito, mas não levaram tudo. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que no vai e vem da vida já perdeu muita coisa. Mas se você olhar lá no cantinho da casa, você vai perceber que você perdeu muito, mas não perdeu tudo. Os credores levaram muito, mas não levaram tudo. Eu ainda tenho uma botija de azeite. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que tem focado naquilo que perdeu, tem focado naquilo que levaram. Mas Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer: tira os olhos do que você perdeu e foca naquilo que te sobrou. Não se preocupe com o que levaram, mas olhe para aquilo que deixaram, porque Deus não vai usar o que você perdeu, Deus vai usar o que você tem para recuperar o que você perdeu. E aqui eu abro um parêntese, porque eu estou me lembrando de Bartimeu. Bartimeu está parado à beira do caminho. Ele é cego, mas não é surdo. Ele ouviu Jesus passar. Ele é cego, mas não é mudo. Abriu a boca e clamou. Ele é cego, mas não é paralítico. Se levantou e foi ter com Jesus. E Deus está dizendo: usa o que você tem para recuperar o que você perdeu. Usa o que você tem para recuperar o que você perdeu. Alguém entende o que eu estou pregando aqui nesta noite? Usa o que você tem para recuperar o que você perdeu. Pastor, não tenho olhos, mas tenho ouvidos. Eu não tenho olhos, mas tenho boca. Eu não tenho olhos, mas tenho pernas. Usa o que você tem para reconquistar o que você perdeu. Os credores levaram tudo que ela tinha de valor, mas a botija eles não levaram. Se a botija fosse de ouro, levariam a botija. Se a botija fosse de barro, ou melhor, de prata, levariam a botija. Mas a botija era de barro. E barro não tem valor nenhum. Os credores olharam para a botija e viram que era de barro e disseram: não queremos a botija. O que os credores não sabiam é que dentro da botija de barro tinha azeite.
Se a botija não vale nada, o azeite que está dentro dela vale. Talvez eu estou pregando para alguém aqui desprezado. Quem te olha não te dá valor, mas os credores estão te olhando por fora. Os credores olharam para a botija por fora e disseram: não queremos, não serve, não adianta, não tem valor. Deus olhou para a botija por dentro e disse: se ninguém quer, eu quero. Se ninguém usa, eu uso. Se ninguém acredita, eu acredito. Nesta última hora, Deus vai usar quem ninguém jamais usaria. Nesta última hora, Deus vai levantar quem ninguém jamais levantaria. Nesta última hora, Deus vai ungir, levantar, preparar, investir em quem ninguém jamais investiria. Porque o homem te vê por fora, mas Deus te vê por dentro. Você não vale o carro que tem, a casa que tem, a roupa que tem, o sapato que tem, ou a marca do relógio. Você vale a unção do Espírito de Deus que está dentro de você. Você vale a unção que está sobre a sua vida. Eliseu disse: então vai e pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Interessante é que a viúva tem azeite, mas não tem vaso. As vizinhas têm vaso, mas não tem azeite. E o que adianta ter vaso e não ter azeite? É melhor ter azeite e não ter vaso do que ter vaso e não ter azeite. Tem pregador que tem agenda, mas não tem mensagem. Tem cantor que tem oportunidade, mas não tem unção. Não basta ter vaso, tem que ter azeite. Tem gente aí que não tem agenda, mas tem mensagem. Não tem oportunidade, mas tem unção. É melhor ter unção e não ter vaso do que ter vaso e não ter azeite. É melhor não ter a credencial e ter o azeite do que ter a credencial e não ter o azeite. Eu prefiro ouvir um menino cheio de azeite do que um teólogo cabeça seca que só tem letra, mas não tem graça. Deixa eu ver se tem vasos com azeite aqui. O vaso é grande, mas está vazio. A botija é pequena, mas está cheia. É melhor ser botija cheia do que vaso vazio. É melhor ser membro de banco e ser cheio do que ser obreiro e ser vazio. E eu profetizo esta noite que uma botija cheia aqui tem azeite para encher pelo menos 70 vasos. Que estava sobre Moisés foi suficiente para encher 70 anciãos. Eu profetizo que se a unção de Deus está na sua vida, você tem poder para influenciar pelo menos 70 pessoas perto de você. E Deus vai usar você para impactar a sua geração, para virar de avesso essa cidade. Só quem crê nessa palavra, levante as mãos lá em cima e celebre ao Senhor uma palavra de louvor e adoração. Só dá glória quem tem, só tem quem recebe, só recebe quem crê.
vazios e não pouco. Eliseu não disse se é 10, se é 50, se é 100. Ele diz: vai pegar vasos. Como quem diz: o seu milagre será do tamanho da sua fé. Quanto mais vaso você pegar emprestado, maior será o teu milagre e a multiplicação. E digo mais: para pedir emprestado tem que ter humildade, porque só pede emprestado quem reconhece que não tem, e só reconhece que não tem quem é humilde. Então, quanto mais humilde você for, mais vaso você terá. Quanto mais vaso você ter, mais azeite você vai receber. Então entenda que a tua unção será do tamanho da tua humildade. Eu gosto disso. A tua unção será do tamanho da sua humildade. Pode pregar bem, se não for humilde, não é homem de Deus. Pode cantar bem, se não for humilde, não é homem de Deus. A humildade é a marca do homem de Deus. Beremaia Xandorebahai. Vai e pede vasos emprestados, vazios e não pouco. Entra, fecha a porta, deita o teu azeite, separa os vasos cheios. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. E olha o que o texto diz: e os seus filhos, diga, seus filhos, guarde bem isso, os seus filhos traziam os vasos e ela enchia. Aí você descobre, e quem é espiritual vai pegar no ar, porque o milagre não aconteceu na casa de Eliseu. Se o milagre acontece na casa de Eliseu, os filhos da mulher só iriam ouvir falar do milagre. Se o milagre acontece na casa das vizinhas, os filhos da viúva só iriam ouvir o testemunho. Mas como o milagre aconteceu na casa dela, os seus filhos não ouviram falar do milagre. Os seus filhos participaram do milagre, presenciaram o milagre, contemplaram o milagre, foram testemunhas do milagre. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que eu não sei quem é: você vem, mas o filho não vem. Você vem, mas o marido não vem. Você vem, mas a esposa ainda não vem. E Deus me trouxe aqui para te dizer: o teu milagre não vai acontecer na igreja. O seu milagre vai acontecer lá na sua casa. Os seus filhos vão ter que saber que o Deus que você serve aqui é um Deus que faz milagre lá. O Deus que você prega aqui é o Deus que faz milagre lá. Eu estou profetizando para quem trouxe glória a Deus na boca, que a sua família vai presenciar o milagre. A sua casa, os seus filhos vão contemplar o milagre que Deus fará na sua vida. Seus filhos trazia e ela enchia.
Quando todos os vasos foram cheios, ela disse: traga-me aqui mais um vaso para me encher. E a resposta é de chorar. O menino diz: não há mais nenhum vaso. Mas se tivesse, ela iria encher. E o texto diz: então o azeite parou. Existem alguns teólogos cessacionistas que creem que o azeite parou lá em Atos 2, lá em Atos 10, e que os dons não são para hoje. Mas o texto diz que o azeite só parou porque não tinha mais nenhum vaso. Então, enquanto tem vaso, tem azeite. Oramaia Xandorebarai. Então eu profetizo sobre a autoridade de Deus aqui esta noite, e pautado na palavra. Lá na casa da viúva não tinha mais nenhum vaso, mas aqui na Assembleia de Deus em Cascavel ainda tem vaso para Deus encher. Lá na casa da viúva o azeite parou, mas aqui na de Cascavel o azeite ainda não parou, ele ainda está sendo derramado. Quantos querem receber uma porção maior do Espírito de Deus? Abre a boca para ser cheio esta noite. Enquanto tem vaso, tem azeite. É interessante que havia ali muitos vasos, mas ela disse: eu quero mais um. A Assembleia de Deus já tem muito pastor, mas Deus está dizendo: eu vou levantar mais um. Pastor, mas já tem tanto pregador no Brasil. Deus quer levantar mais um. Já tem tanto cantor na igreja. Deus quer levantar mais um. Já tem tanto músico na orquestra. Deus quer levantar mais um. Já tem tanto vaso cheio. Deus quer encher mais um. Será que tem aqui? Será que tem aqui? Deus quer usar mais um, e esse um pode ser você. Aí a gente chega no verso 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, porque não basta receber a bênção, tem que buscar orientação divina para administrar a bênção. E Eliseu disse assim: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos, e tu e teus filhos. Eu pergunto e você responde bem forte: quem foi que saiu de casa, ela ou os filhos? Quem foi que clamou a Eliseu, ela ou os filhos? Quem orou, ela ou os filhos? Quem fez a campanha de oração, ela ou os filhos? Quem foi no culto, ela ou os filhos? Mas a bênção foi para quem? Para ela e para os filhos. Deus está dizendo: a bênção que eu te dou aqui é extensiva aos seus filhos lá. Talvez você ora, mas o filho não ora. Você faz campanha, mas o filho não faz. Você jejua, mas os filhos não. Minha é a alma do pai, minha é a alma do filho, porque salvação é individual, mas bênção é coletiva. Vou repetir: salvação é individual, mas bênção é coletiva, promessa é coletiva. Então Deus está dizendo: a bênção que é para você também é para os seus filhos. Tu e teus filhos, tu e teus filhos, tu e teus filhos. Quem crê que você e a sua casa desfrutarão das bênçãos de Deus?
A história começa com ela dizendo: meu marido morreu. Mas termina com Eliseu dizendo: tu e teus filhos vivei. Começou com morte, terminou com vida. Começou com falência, terminou com lucratividade. Começou com escassez, terminou com multiplicação. Começou mal, mas terminou bem. A morte matou o marido, já estava querendo matar os filhos, e depois seria ela. Mas Deus quebrou o ciclo de morte naquela família e disse: o marido morreu, mas tu e teus filhos vão viver. Quem crê que a tua vida não vai terminar mal, mas vai terminar bem. A tua história não vai terminar mal, vai terminar bem. E aqui eu encerro: tu e teus filhos vivei. A história começa com ela falando, mas termina com Eliseu falando. Eliseu é profeta, e quando o profeta fala, quem fala? Não ouvi. Quando o profeta fala, quem fala? Então a história começa com ela falando, mas termina com Deus falando. Porque a última palavra na sua história não é sua, não é do médico, nem tampouco do advogado. A última palavra é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus. E ele diz: tu e teus filhos vivei do resto. Viver de resto é uma coisa, viver do resto é mais ou menos assim: vai, vende o azeite, pega o dinheiro, paga todas as suas dívidas, e o que sobrar vai viver. Tem gente que recebe o salário, paga todas as contas e não sobra nada. Mas Deus está derramando uma bênção tão grande na sua vida, que você vai receber o salário, vai pagar todas as suas contas, e o que sobrar vai ser tanto que vai dar para você viver, vai dar para você viajar, vai dar para tirar férias, vai dar para comprar presente para os netos, para o filho, para os meninos, para as meninas. Você não vai trabalhar para viver, você não vai viver para trabalhar, você vai trabalhar para viver. Quem crê nessa palavra, levante a sua mão bem alto e dê um brado de glória a Deus. Você não vai viver para trabalhar, mas vai trabalhar para viver. Deus está dizendo: a providência que eu vou derramar na sua vida será maior do que a sua necessidade. Vai dar e ainda vai sobrar, vai dar e ainda vai sobrar. Quem crê que a providência de Deus será maior do que a sua necessidade? Que Deus abençoe. Eu acredito que, se eu perguntasse aqui, quem ouviu Deus falar com você, se não todos, mas muitas mãos se levantariam afirmando isto. Mas se Deus falou com você, é porque Ele teve o objetivo de falar com você. Não é falar por falar, não é para falar, dar por ouvir, ser por outro, mas é para você guardar a palavra de Deus, colocando em prática na tua vida, para que possas viver de conformidade com a vontade de Deus.
Nós vamos orar. Vamos encerrar este culto agora. Pode ficarmos em pé, juntos. Agradecermos a Deus por mais uma vez termos tido o privilégio de não somente participarmos de mais um culto, mas sim de mais um encontro com Deus. Glórias a Jesus. Então eu quero convidar aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, amiga que ouviu Deus falar no teu coração, na tua vida, e sente a necessidade de uma aproximação com Deus, para que Deus corrija a tua vida, ou seja, venha sanar os teus problemas, fazer com que você possa viver uma vida melhor, numa vida de escassez, de opressão, de dificuldade, mas uma vida de paz, de contentamento em estar na presença gloriosa de Deus. Se tiver alguém assim, venha aqui à frente, iremos todos orar por você. Você que ouviu a voz de Deus. Uma coisa é a voz do homem e outra é a voz de Deus. Às vezes a voz do homem chega até o ouvido, mas não chega no coração, não chega no espírito, chega na alma. Mas a voz de Deus, ela entra dentro de nós e fala ao nosso espírito, fala à nossa alma, e assim nós podemos não só glorificarmos a Deus, mas agradecermos a Deus por ter ouvido o falar de Deus. Mas não somente isso, guardar a palavra sim, mas colocando em prática, para que você possa desfrutar do efeito dessa palavra, para que você possa gozar daquilo que Deus fez já em tua vida. Glórias a Jesus. É a tua oportunidade. Não é por força, mas é pelo Espírito do Senhor. Glórias a Deus. Você ouviu? Deus falou porque te ama, não quer que você viva uma vida miserável e de opressão, mas uma vida de paz, de tranquilidade. Chega de sofrer, chega de errar, basta já. Deus quer que você viva feliz, viva em paz, e que possa chegar à presença de Deus, somente agradecer a Deus. Dizer: Senhor, eu te agradeço ao Senhor por ter a Ti como o meu Deus, o Deus vivo, o Deus que não só vê, mas o Deus que fala, o Deus que exerce uma função maravilhosa sobre nossas vidas, um Deus que pratica uma ação em prol das nossas vidas. Glórias a Deus, porque Ele quer o nosso bem. Eu vou orar aos minutos, o horário já foi, já passou, e que Deus tenha misericórdia de você, que ouviu e não veio, mas aos que vieram aqui, vieram porque deram ouvido àquilo que Deus falou com você. Deus te chamou.